Eu vou te contar agora como sucedeu a minha transição de animes dublados para legendados enquanto começava essa vida de um apreciador de animes, para não dizer aquela palavra amaldiçoada. Basicamente eu comecei a me interessar por Naruto Shippuden e outros animes e queria a todo custo assistir dublado, mas não havia outra opção senão assistir no idioma em japonês, legendado. Depois de um tempo consumindo animes com legendas um após o outro, após escolher um anime qualquer para assistir dublado, já não parecia mais o mesmo para mim, soando até estranho, falso. A partir daí eu comecei a optar por consumir apenas animes legendados, mesmo que tal anime já tivesse sua versão dublada completa. Se você se identificou com essa relação, eu só tenho uma coisa a te dizer: volte a ver dublado. A discussão de qual é melhor, dublado ou legendado, sempre aconteceu em comunidades virtuais de anime, gerando inclusive muitas brigas ridículas e infantis, até porque não existe definitivamente um melhor nesse caso, e no fim você assiste de modo como quiser e ninguém vai mudar isso. Porém, se você opta por passar longe do dublado, talvez esteja cometendo um grande erro, e o que eu quero com esse vídeo é tentar abrir um pouco os seus olhos. Ok, eu acho que ao longo dos anos, com a internet mais acessível e consequentemente as animações no áudio original sendo mais consumidas, os animes dublados em português tornaram-se injustiçadamente descartados, ou melhor, deixados de lado. Eu realmente gosto da dublagem japonesa, mais do que da brasileira, inclusive. Em português, dificilmente chega aos pés, muito menos supera cenas em que a emoção é passada através de gritos intensos dos personagens. Não é algo que combine muito com a performance brasileira, o escândalo desse jeito. Eu curto muito o voice acting dos japoneses, não só por ser original e combinar mais com a imagem, mas o conjunto de profissionais incríveis é enorme e você sente como eles dão a alma para esse trabalho. Eu curto como as partículas de terminação de frases conseguem dizer sobre os personagens e de que modo eles se expressam uns com os outros. Desu e Masu, por exemplo, indicam formalidade. Na expressa algo como pensamento positivo ou satisfação em ter feito algo. E esse tipo de coisa com certeza não é muito fácil de trazer para a dublagem. Mas não é por isso que eu precise agir como um purista chato que acredita que apenas legendado é sinônimo de superioridade e um motivo para se sobressair aos que assistem dublado, que criticam a quem assiste dublado, que se você não vê dublado, você não é otaku de verdade, não tá fazendo certo, e qualquer idiotice dita por pessoas que infelizmente têm acesso à internet. Um argumento um tanto comum a favor do legendado é você ter a oportunidade de ouvir a voz original, mas do jeito que as pessoas falam, parece até que os personagens têm vida e uma voz própria que literalmente é produzida por ele. E uma das vantagens em dublar uma animação é que, além de diferente de um filme com atores reais, onde o dublador pode ter mais liberdade para atribuir uma identidade ao personagem, você não precisa se preocupar em dificuldades de sincronização da fala com a boca, já que são movimentações artificiais, repetidas e não complicadas, onde você pode encaixar as falas do texto traduzido tranquilamente, desde que tenha, digamos, o mesmo número de linhas da fala original. Então não tem nenhuma daquelas desculpas de se incomodar com a bizarrice da desincronização nos diálogos apontada nos filmes dublados. Um outro problema atribuído a animes dublados seria a questão da adaptação. Tentativas de adaptar o que existe no original para a nossa cultura e cotidiano. E além de, nos fansubs, manter os elementos que referenciam a cultura japonesa, não querer dizer que você vai aproveitar a obra da mesma forma que um japonês, ou, como dito por muitos, da forma que o mangaka tinha a intenção de fazer você aproveitar, adaptações não são de todo mal e existem para que, por uma perspectiva cultural ou idiomática diferente, sua experiência seja a mais semelhante possível com a do japonês a partir do que você está familiarizado no seu país. Yu Yu Hakusho é um dos maiores exemplos, se não o maior, de excelentíssima dublagem brasileira, com expressões, gírias localizadas e formas de humor que obviamente não se encontram no voice acting original, que tiveram sucesso em cativar o público brasileiro. Claro que há momentos em que proezas assim acontecem e momentos em que eles fracassam miseravelmente. E como você vai descobrir isso, não é fechando os olhos e fazendo a si mesmo acreditar que toda a dublagem BR é um lixo. E ainda nesse tópico de consumir do jeitinho que o autor pensou, isso é uma crença tão falha porque simplesmente o original sempre vai acabar passando por adaptações e você não vai desfrutar completamente do que o autor planejou, a menos que você saiba japonês e leia a versão original.
Caso contrário, vai ter que inevitavelmente sofrer com as mudanças vindas dos tradutores de internet que cometem erros frequentemente, com as mudanças vindas da adaptação de um mangá ou light novel para anime, ou melhor ainda, de uma light novel para o mangá e do mangá para o anime, além de mudanças do próprio fansub, é claro. Então, no fim, você definitivamente não vai assistir um anime ou ler um mangá da mesma forma que um japonês leria, a menos que você saiba japonês e tenha experimentado a cultura do Japão por muitos anos. E não tem absolutamente nenhum motivo para não dispor da dublagem brasileira. Digo, é considerada como uma das melhores do mundo e você não precisa de muita estatística para isso. Basta procurar uma cena qualquer no YouTube em idiomas diferentes que você percebe facilmente como a brasileira se destaca. E além do próprio Yu Yu Hakusho, nós temos outros títulos que demonstram isso. Death Note, One Punch Man, Fullmetal Alchemist Brotherhood, Mob Psycho 100. E ainda podemos voltar mais no passado e relembrar Dragon Ball, Naruto clássico, Yu-Gi-Oh! Títulos esses que provavelmente apresentaram você a esse universo enorme. Então, agradeça aos animes dublados por estar aqui. Ou xingue-os, eu não sei se isso é algo bom ou ruim, sendo sincero. E finalmente, acho que podemos falar do problema das legendas. Legendas podem facilmente ser um inimigo da experiência agradável ao assistir um anime. Ao contrário da dublagem, que o texto traduzido se encaixa no tempo de fala do dublador japonês, ao legendar esse trabalho não existe, então podem aparecer textos de 2 linhas enquanto a fala é de 2 segundos. E por isso você tem que voltar alguns segundos para conseguir pegar o que perdeu. E tenha certeza de que se você simplesmente ignorar, você vai perder uma informação importantíssima que vai fazer com que todo o resto do diálogo perca o sentido. E aí, quando você percebe isso, precisa voltar 2, 3, 5 minutos do episódio e tentar acompanhar o diálogo novamente. E mesmo que você consiga acompanhar o texto, não é garantido que você vai compreender a mensagem contida nele. Afinal, enquanto você lê, tem uma voz falando em outro idioma e te atrapalhando de entender. E um episódio que deveria levar de 20 a 24 minutos para ser terminado, acaba levando 40 ou mais. Isso sem contar quando tem nota de rodapé ou mais de um personagem falando ao mesmo tempo. Daí então acontece o caos. A menos que você tenha 3 olhos observando 3 lugares diferentes, sinto por você, amigo. E eu sei que muitos de vocês vão dizer que estão acostumados e acreditam que não passam por esse problema, mas faça o teste. Assista ao mesmo anime dublado e legendado, sem pausar ou voltar, e descubra qual dos dois você conseguiu compreender mais a história do anime e as informações que ele expôs a você. E ok, se você responder legendado, parabéns e siga com sua vida. Mas se você respondeu dublado e finalmente percebeu o quanto o legendado fez você perder a história que estava tentando acompanhar, está na hora de voltar a ver animes dublados. E se você tiver a memória mais auditiva, pode ter certeza que as informações vão ficar gravadas em sua memória muito mais fácil e dificilmente você vai se perder assistindo o episódio 25 e perguntando que trama é essa que o anime está retomando. Vai tudo ficar mais claro para você, tenha certeza. O próprio Hayao Miyazaki, cofundador do Ghibli e diretor de vários filmes do estúdio, apoia a dublagem de seus longas e prefere que os espectadores não japoneses o consumam assim, para que suas artes presentes nas animações sejam apreciadas, sem nenhuma legenda para desviar a atenção. Afinal, são feitos para serem assistidos e não lidos. Claro que todo esse esquema não é absoluto, vai depender do tipo de anime que você está assistindo. Tem animes que você de fato não precisa prestar atenção para aproveitar. Tem aqueles que jogam as informações bem na sua cara, e também tem aqueles com pouco diálogo. Mas se a gente pensa, por exemplo, em Death Note, esse é um anime que eu consegui pegar o enredo com 4 vezes mais de eficiência assistindo dublado. O anime tem bastante diálogo e explicação que cada mínima conversa tem algum conteúdo, o qual se junta a outros para transmitir a ideia. Explicação com imagem, inclusive, que eu não consigo prestar muita atenção porque eu tenho que focar na legenda. O que eu estou sugerindo a você não é uma decisão radical de preferir um ao outro, mas sim tenha o dublado como primeira opção. Dê uma chance para que esse costume com o original em japonês seja superado. Os dois tipos são ótimos, mas assistir dublado é uma escolha inteligente para você que quer terminar seus animes mais rápido, com uma experiência mais fluida, tranquila e clara. Você já gostou de animes dublados uma vez, com certeza pode voltar a gostar. Eu curto esse tipo de discussão que, mesmo sendo antiga e até repetitiva em alguns pontos, é interessante falar sobre elas, afinal não é para todo mundo que fica claro. Se você achou esse vídeo não tão ruim, já sabe o procedimento. Inscreva-se, compartilhe, deixe o seu like e comenta aí embaixo o que você acha sobre isso tudo.
Você pode também assinar o Seja Membro e apoiar ainda mais o canal, fazendo a produção dos vídeos valer a pena ainda mais. Agradeço por visitar esse canal onde um otaku aleatório expõe a sua opinião nem um pouco relevante sobre desenhos japoneses. Obrigado por perder seu tempo assistindo esse vídeo e até a próxima!